Olá, vamos iniciar mais uma aula de geografia. Vamos realizar a correção da nossa tarefa, tá? Vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá, nossa tarefa então ficou esse quadro da página 12. Complete os espaços em branco no mapa conceitual abaixo sobre os quadros Condições Jurídicas de um Estado. Prestem bastante atenção que isso é conteúdo de prova, tá? Então, vamos lá. Responsável por administrar o país. Vamos colocar o quê? Governo. Deve ter fronteiras bem definidas e reconhecidas, condições que nem sempre é alcançada. Isso se baseia no território. Constituída pelos cidadãos. Opa, se é constituída pelos cidadãos, só pode ser população, tá, galera? Quanto à identidade entre os membros, podemos dizer que se trata de um povo, pois o sentimento comum da nação. Então, quando nós identificamos cidadãos, só pode ser população, tá? É obtida por meio de reconhecimento dos demais estados, que passam a considerar legítima autoridade do governo sobre a população do território. Então, quando nós abordamos aqui o Estado e começamos a exercer legítima autoridade entre a população e o território, então ela vai ser classificada como soberania, ok? Governo, território, população e soberania. Tudo isso constitui condições jurídicas de um Estado. Vamos para a próxima página, então? Vamos lá para a página 13, por favor? Página 13, vamos colocar como título no caderno de vocês, composição dos estados e formas de governo, desculpa. Composição dos estados e formas de governo. Os governos, como vimos, são partes essenciais da Constituição do Estado, mas a organização deles não segue um padrão para todos os países. Isso porque os quadros institucionais podem se diferenciar de acordo com vários aspectos. Quanto à forma do Estado, podem ser unitários, federados, confederados. Quanto à forma de governo, podem ser monarquias ou repúblicas. Quanto ao sistema de governo, podem ser presidencialistas, parlamentaristas ou mistos. Em todo caso, o poder pode ser exercido por meio de regime político, mais autoritário ou democrático. Vejamos melhor cada uma dessas possibilidades. Então, aqui nesse trechinho, ele fala um pouquinho sobre a Constituição do Estado. Ele não é organizado conforme um padrão para todos os países. Então, vamos grifar? A organização deles não segue um padrão para todos esses países. Então, cada país adota uma forma de governar ali. Estado democrático e Estado autoritário. Para serem reconhecidos como democráticos, no sentido moderno do termo, o Estado deve estabelecer padrões com alternância no poder, como eleições plurais, regulares e pacíficas, liberdade de imprensa e de expressão, e triparticipação do poder, isto é, separação da independência entre os poderes executivos, judiciário e legislativo. Vamos grifar esses três poderes, então? Nos países de governos considerados democráticos, pressupõe-se que a população tem o maior direito de escolha e influência sobre políticas públicas do país. Apesar do poder de escolha seus governantes, isso nem sempre garante que o governo serão os melhores possíveis, uma vez que muitos países enfrentam problemas relacionados à corrupção nos órgãos estatais, nos regimes autoritários, além da corrupção, a centralização do poder em um partido ou em grupo social, que tem autoridade praticamente absoluta sobre essas decisões. Quase sempre isso leva ao problema com as violações das liberdades individuais, restrições à liberdade de expressão e política, que é perseguição dos opositores. Aqui nós temos, então, o significado de tripartização do poder.
é formado por uma organização política em que a autoridade é exercida pelos três poderes. Os três poderes são legislativo, que é como nós observamos, judiciário e executivo. Então, galera, legislativo é responsável por elaborar leis, ok? Grifem aqui, então. O próximo que está citando ali para vocês é o judiciário, responsável por administrar justiça e o cumprimento dessas leis, tá? E o executivo é responsável por organizar e administrar toda essa questão ali, tá bom? Vamos grifar, então, essas partes principais. O Estado brasileiro foi governado por um regime militar autoritário entre 1964 e 1985, quando a cúpula das Forças Armadas concentrava a maior parte das decisões políticas, interdependente das preferências populares. Quando teve início no governo civil, em 1985, ainda sobre a maior constituição do regime anterior, o país iniciou uma transição democrática consolidada em 1988, com a aprovação da nova Constituição Federal, ainda hoje vigente. Então, vamos grifar isso? Aqui vocês podem ver que o governo era um regime militar autoritário, tá? Das Forças Armadas, e 1985 ainda teve a mesma Constituição do regime anterior, e 1988 já teve uma Constituição Federal que ainda exerce. Eu vou pedir para vocês realizarem, então, como tarefa a questão 1 e a questão 2, tá? Por favor, realizem essa atividade que é de extrema importância, página 14. Tchau, tchau.